Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição. E hoje, segunda-feira, 4 de novembro, a lição 6, ela tem como título Nova Compreensão do Messias. E a lição de hoje está baseada no livro de João, capítulo 1, dos versículos 32 e 36, onde aqui João Batista, este grande profeta, precursor de Cristo, ele menciona e indica que ao povo judeu que o Messias que eles aguardavam não era como o que eles esperavam, ou seja, um libertador, um governante com autoridade que pudesse livrá-los do jugo do Império Romano. João Batista, ele batizava-se muitas pessoas ali à beira do Rio Jordão, e ele era a voz que clamava no deserto, que chamava as pessoas, pregava para que as pessoas se arrependessem e buscassem a salvação. Porém, para as autoridades do Sinédrio, para líderes religiosos que achavam que ele era o Messias, ele diz: não sou o Cristo, não sou Elias. E um dia depois dele ter dito isto, quando estava ali também na beira do Jordão, onde ele fazia muito batismos, de pessoas que realmente aceitavam a mensagem da verdade, e como era costume dele fazer isto, ao longe vem um homem vindo ao seu encontro, e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que está lá em João 1, 28. E era Jesus vindo ali. E daí ele ainda completa, João Batista diz lá: este é o qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim. Ou seja, Jesus já existia antes da fundação do mundo, que está lá no verso 30. João Batista, ele diz assim, no verso 31, que ele mesmo não conhecia Jesus, porque, embora fossem primos, já quando criança, cada um foi para um lado, e Jesus se apresenta já como um homem feito, já com 30 anos. Então, você pergunta para mim, mas então de que maneira que João Batista ele reconhece Jesus como Messias? Bom, a resposta é que o Senhor Deus foi que enviou João Batista e já havia lhe dito: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus, que está lá em João capítulo 1, versículos 33 e 34, quando João Batista enxerga realmente o poder do Espírito Santo tomando conta naquele ambiente, tomando conta de Jesus naquele momento, onde Deus revelou para João Batista e todas as pessoas que estavam ali em volta de que Jesus era o Messias, que Jesus é o Cordeiro de Deus que morreria por nós como sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. E Deus, assim, em grande bondade e amor, ele envia alguém para chamar a atenção para a luz, para que as pessoas se arrependessem. E ele faz isso através do seu servo chamado João Batista, que era o precursor do Messias, E
o fato dele ser uma testemunha, dele ter que vir a esse mundo de pecado para dar testemunho da luz, mostra a total escuridão e a cegueira em que os homens que viviam se encontravam na época. Quando está escuro e a luz resplandece, né, todos os que têm olhos espirituais abertos enxergam. E João Batista, ele ressaltou justamente para essa dimensão espiritual, para que as pessoas enxergassem o reino de Cristo, né? Que ele viria e que a renovação espiritual é a entrega pessoal de um coração arrependido para Deus, e que todos deveriam fazer isto, se arrepender e aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, que ele já estava no meio deles. E a mensagem de João Batista, ela divergia da expectativa dos judeus relacionada ao Messias. E ao negligenciarem os judeus com as profecias que já estavam nas Escrituras, que eram bem claras, que tinham e que falavam sobre o que viria um Salvador e como a forma que viria, e que teria também um precursor para abrir caminho, que era João Batista, e que esse Salvador morreria e sofreria pelos pecados da humanidade, já estavam bem claros para os judeus, mas eles ignoraram as Escrituras. Eles ignoraram a humilhação que o Messias enviado por Deus passou nesse mundo. E em vez disso, os judeus concentraram as suas esperanças em um rei poderoso, um líder libertador do Império Romano, o qual eles tinham muita opressão, sofriam muito no governo romano. E que esse Messias, que conforme a ideologia dos judeus, eles achavam que esse Messias, conforme eles pensavam, estabeleceria uma nação poderosa que queria estender ao mundo todo. E ao lermos o livro de João, evangelista, no capítulo 1, versículos 32 até 36, nós percebemos perfeitamente que João Batista fez questão de falar e reiterar aos judeus a verdadeira natureza espiritual do Messias, e chama Jesus de o Cordeiro de Deus, que está lá em João 1:29. João Batista, ele enfatizou o papel importante e crucial do Espírito Santo no ministério, quando essa terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, desceu e repousou sobre ele, né? E capacitou a batizar todas as pessoas que aceitaram o Evangelho eterno e crescem que o verdadeiro Messias já estava entre nós. Além disto, pode observar na Bíblia que João Batista, ele destaca claramente a identidade perfeita e eterna de Jesus, como Filho Divino, e apresenta ele na ocasião do seu batismo. E aponta a ele como o verdadeiro Messias. E ali diante de discípulos, de seguidores, de autoridades do Sinédrio, né, líderes judaicos, não tinha como errar. E João ressalta a função do Messias nesse momento, como sacrifício, a expiação pelos pecados da humanidade. Ou seja, ele era o Cordeiro de Deus, destinado a libertar a todos nós do pecado e da morte eterna. Naquela ocasião, à beira do Rio Jordão, no batismo de Jesus, João Batista apontou como o Cordeiro de Deus, que todos deveriam segui-lo. E ali uma nova luz foi projetada naquele ambiente sobre a obra do Messias. A mente do profeta foi dirigida até as palavras do profeta Isaías, que nos diz: como o cordeiro foi levado ao matadouro, que está lá em Isaías 53, versículo 7. João Batista, em João capítulo 1, versículo 31, diz que não conhecia o Messias, que pelo seu batismo o identificou,
E ele menciona ali no verso 32, no mesmo capítulo de João 1, que ele viu o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar sobre Jesus. E assim aquele que não tinha pecado algum foi batizado para nos dar exemplo, né? E Deus revelou a João que Jesus era o Messias. Não só ele revelou para João Batista que era Messias, mas para todas as pessoas que estavam ali presentes, né? Nesse batismo de Jesus, membros do Sinédrio, líderes judaicos, discípulos, todos viram, mas poucos acreditaram. O anúncio de João sobre o Messias enfatiza a importância de nós direcionarmos nossa atenção para aquilo que é de natureza eterna somente, em contraste com as coisas temporais que nós temos ao redor nesse mundo. Tudo que nós percebemos, mesmo os mais preciosos bens que nós temos, finalmente tudo desaparecerá, né? Enquanto as realidades espirituais que são dos céus durarão para sempre. Precisamos seguir os passos de Abraão, que aguardava ansiosamente a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e o construtor, que é a Jerusalém celestial, que está lá em Hebreus 11:10. Ao contrário de que muitos defendem, né, o batismo como o Espírito Santo, que está lá em João 1:33, o qual João Batista fazia a muitos discípulos, como ele fez ali André, Filipe, João e Pedro, que no início eles eram seus seguidores e depois passaram a seguir a Jesus. E assim, o batismo do Espírito Santo, ou o próprio Espírito Santo, ele não é uma manifestação de línguas e gestos sem sentidos, como nós vemos em muitas doutrinas nos dias de hoje. Mas sim, o Espírito Santo é a capacitação para o serviço missionário, para alcançarmos pessoas onde nós temos que entender perfeitamente a língua que o outro está falando. Qual foi a primeira coisa que André fez após conhecer a verdade? Foi levar seu irmão até Jesus, que está lá em João 1:41. E é assim que nós devemos proceder, né? Cristo, ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Está lá em 1 Coríntios 1:24. Os salvos são chamados para pregar a Cristo crucificado, proclamar o Evangelho, que diz lá em 1 Coríntios 1:23. E esse deve ser a mensagem a transbordar de nossos lábios, de todo cristão e de nossos corações, independente da procedência de nossa conversão, ou independente de por que nós fomos doutrinados ou fomos batizados, né? A finalidade é nós fazermos discípulos para Jesus. Mas isso tem que ser dentro da verdade, que obedeçam os estatutos e mandamentos, uma doutrina da verdade. Diante de Deus devemos nos colocar na mesma disposição, sim, de servos de Cristo, como fez João Batista, que realmente pregava a verdade. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus disse para todos nós, quando ele esteve entre nós, disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meu amigo, a única forma de alcançar os céus é Jesus. Não tem outra forma. Não adianta você idolatrar, não adianta você buscar outra coisa diferente, que você não alcançará os céus se você não obedecer os estatutos e mandamentos. Porque uma pessoa que aceita Jesus sinceramente, de coração, como o Salvador e Senhor da sua vida, ele passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, começa a manusear bem as Escrituras. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama salvação. E com isto, na grande vinda de Jesus para esse mundo que se aproxima, porque ele deu sinais lá em Mateus 24. O próprio Jesus deu esse sinal.
que ele virá. E ele, ao vir para esse mundo, pela sua segunda vez, ele levará você, seus filhos, seus amigos, toda a sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos que há muito tempo não via. E o mais importante, você estará face a face com o Senhor Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.